Carlos Lira, para mim é uma honra estar aqui na sua presença. Eu sou, acima de tudo, um fã seu. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Bom, nós estamos para falar um pouco sobre esse período de 64, 68, um período bastante conturbado no Brasil. E você foi um dos fundadores do Centro Popular de Cultura, ao lado de Ferreira Goulart, do Vianinha. Exatamente. E eu queria te perguntar, como foi essa criação do CPC? Qual que era a intenção de vocês, ou de várias áreas da cultura diferentes, né? Você da música, mas também ligado ao teatro, enfim, na criação do CPC? O mentor dessa ideia toda do CPC, claro, foi o Vianinha, né? Que era, vamos dizer assim, o John Lennon da nossa geração. E o Vianinha, ele tinha essa ideia de fazer um centro de cultura onde a gente levasse a cultura da classe média para o povo e, ao mesmo tempo, absorvesse a cultura, trouxesse a cultura do povo para a classe média e nisso também colocar os ideais socialistas para mudar o processo político brasileiro, né? Naturalmente, éramos todos do Partido Comunista, que era o PCB, que, aliás, era um partido comunista bastante simpático e que não falava em Stalin nem em Lenin, falava muito mais em Brasil, em coisas de Brasil. Hoje em dia, os outros partidos comunistas são meio, né? Mas a ideia era essa, era fazer uma coisa cultural que desse uma movimentação para nós, pessoas de classe média, como éramos todos, e o povo, em ligação imediata, assim, direta com o povo. E você vê, as pessoas que estavam ali eram os suspeitos de sempre, né? Que eu já tinha sido músico da Mais-Valia do Vianinha, o Leon fez os filmes para Mais-Valia, e então ele chamou o Leon como um diretor da parte de cinema, do setor, vamos dizer assim. Eu era o diretor do setor de música, o Vianinha, ele próprio do setor de teatro, Ferreira Goulart de literatura e poesia. E era mais ou menos isso, os primeiros, a primeira célula do CPC era isso, Centro Popular. Agora, a partir desse primeiro momento, como você mesmo disse, era classe média, ou seja, ele tinha um caráter inicial elitista, assim, de formação elitista, assim, elitista, mas com essa intenção de interação popular. A intenção não era ser elitista, nós éramos elite, essa que é a verdade, porque rapazes de classe média, né, de classe média cultural, de habitantes de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Zona Sul do Rio, isso nós éramos elite, não havia jeito. Agora, a intenção não era criar elitismos, né? A mesma coisa que aconteceu com a Bossa Nova, que a Bossa Nova era elitista. Então, se cultura é elite, então onde é que nós vamos parar com esse conceito, né? Aí... Agora, você como participante aí das primeiras composições da Bossa Nova, do LP Chega de Saudade, do João Gilberto, já tinha música sua. Quando que foi que houve esse turning point na sua mente? Olha, o Brasil precisa de mim como artista, precisa da minha atuação além da Bossa Nova, além das composições que falam de amor, que falam da vida cotidiana, mas que falam também de política. Evidentemente, Engraçado, estranhamente, eu pensei que muitos de nós fossem imediatamente a ceder a esse namoro com o socialismo, com as coisas culturais do Brasil, com o povo brasileiro, com tudo isso. Mas nem todos foram. No princípio, só eu e o Sérgio Ricardo, né? E assim mesmo o Sérgio Ricardo não quis fazer parte do CPC, ficou à parte, né? Mas eu sentia aquela necessidade, o próprio fato de ser artista, me dava uma aflição muito grande que o povo brasileiro não fosse atendido como merecia. E olha, meu amigo, era naquela época em que entende que era a época gloriosa do Brasil, né? Dos anos 60, onde nós tínhamos o Juscelino, onde nós tínhamos um desenvolvimento maravilhoso, nós tínhamos uma democracia tranquila, que tudo era permitido, tudo era possível. Não era o Brasil que aconteceu depois daquilo e nunca mais se levantou. Essa que é a verdade. Então, mas a gente tinha essa necessidade, como artista, de contribuir para alguma coisa e também de absorver uma cultura popular. Para mim foi fundamental. Com essa história de cultura popular, eu fui subir os morros para procurar o Zequete, o Nelson Cavaquinho, o Cartola, para colocá-los no CPC, de convencer a Nara Leão de gravar Zequete, de gravar Cartola, de gravar Nelson Cavaquinho, João do Vale,
né? Dessa coisa toda do CPC nasceu aquela peça do João do Vale com Zequete e Anara, o Opinião. Entende? Uma série de coisas muito importantes para a nossa cultura, entende? O CPC foi responsável, que nós íamos buscar essa cultura do povo e nós íamos absorvendo aquela cultura. Aprendi muito com aqueles crioulos de escola de samba, o que eu aprendi de música ali, né? Aprendi muita coisa. Então foi muito saudável dos dois lados. O próprio Cartola, Zequete, Cássio Cavaquinho, ficaram meus amigos, João do Vale também, e sabiam da importância que eu tinha dado a eles, trazendo-os para a classe média, né? Como era a convivência de um artista engajado, como você, com outros artistas que permaneceram cantando também, fazendo música, mas alheios a esse processo? Continuávamos amigos, continuávamos companheiros, mas a distância política era evidente, entende? Eles, inclusive, me olhavam com certa desconfiança, né? O Carlinhos é comunista, coisa e tal. Não queriam saber de participação política de nada. A maioria dos craques, né? E eu também olhava para eles com desconfiança, porque não queriam nada, mas eu segui o meu caminho, não me preocupei muito com aquilo, não. Até um dia que muitos deles passaram também para esse lado. Inclusive o Tom, Paulo Sérgio Vale, Marcos e outros caras que vieram daquela praticamente de direita, como dizia o Tom, da direita festiva. O Tom já me dizia, eu sou da direita festiva. Muito engraçado. E todos eles depois mudaram esse pensamento e começaram a ter mais responsabilidade política. Isso um pouco mais para frente, mais para frente. Isso depois da Revolução, depois do golpe. Como que você foi percebendo, a partir de 64, como você bem disse, depois do governo Juscelino, aí teve aquele pequeno período Jânio Quadros, mas enfim, no governo João Goulart ainda o Brasil vivia um momento de esperança, um momento otimista, né? De bastante efervescência cultural. De esperança e de inocência. Porque a gente estava achando que ia mudar o governo, que ia mudar a estrutura política, tudo. E no dia 1º de abril nós estávamos ainda esperando que as coisas acontecessem e caiu aquela bomba na nossa cabeça. Foi um atordoamento de como que nós íamos fazer isso, íamos fazer aquilo. Como dizia o Fernando Pessoa, aquele tiro na tua curva de subida, né? Foi um susto, uma coisa, né? E tem um texto que você escreveu, inclusive está no seu site, que você separa a saudade de nostalgia. Você fala que saudade você tem do Vinícius e nostalgia você tem do Brasil, um país que poderia ter sido e não foi, né? Como que você foi percebendo que o Brasil realmente, a partir do golpe, claro, como você mesmo disse antes de a gente começar a gravar, que o governo do Castelo Branco foi ruim, mas a coisa apertou depois, né? Como que foi percebendo que aquele Brasil não ia mais acontecer de fato? Não, eu acho que eu vi, no golpe de 64, já me desiludiu completamente. Tanto que mesmo no próprio 64 eu já fui embora do Brasil para não voltar mais, cortei relações com o país, não queria mais saber. Se bem que eu sabia, depois analisando, que o governo do Castelo Branco não era dos piores. O Costa e Silva e o Arrasta Azul foram muito piores, né? Realmente foram a pressão mais violenta que esse país já teve politicamente foi aquilo. E eu fui embora em 64, só voltei realmente ao Brasil em 71 e depois tornei para os Estados Unidos em 74 e fiquei bastante tempo lá, até cansar. E depois, quando eu voltei, mesmo depois, quando acabou a ditadura, eu já não tive mais tantas esperanças no Brasil como era na época do Juscelino, na época do Juscelino, porque na época do Jânio foi uma desilusão também e do Jango pior ainda, né? Então não teve graça nenhuma, aqueles governos dos dois, Jangos e Jândios, aquela turma, não deram conta de nada, quer dizer, o primeiro Jota era mais eficiente, né? Os dois Jotas seguintes foram fracassos totais, né? Inclusive no próprio governo Jango, talvez se houvesse um pouco mais de uma postura mais politicamente sã, talvez não tivesse havido o golpe. O Jango levantou a bola para eles cortarem. O seu trabalho, Pobre Menina Rica, né, que faz aniversário, uma efeméride agora em 2014, né, de 50 anos também, dessa peça com Vinícius de Moraes. Na verdade, o que eu queria saber como que essa
esse plano do CPC, depois, né, dessa sua relação com esses artistas, qual que era a intenção que não deu certo? Qual que era o objetivo de vocês e o que deu certo? Porque uma parte acabou dando certo, né? Para nós deu certo tudo. A única coisa que não deu certo foi o golpe de 64. Aquilo foi, se o CPC tivesse continuado, teria inclusive feito uma série de revisões que eram importantes. Você viu, vou contar isso não a título de vanglória nem nada, mas quando a gente fez a primeira reunião do CPC, ele ia se chamar Centro de Cultura Popular. E eu protestei. Eu falei, sinto muito, mas eu não sou cultura popular. Eu não sou cultura, eu sou cultura de classe média. Aí o Vianinha falou, você é um cavalo, você não sabe o que você está. Ele era muito espontâneo. Né? O que é isso? Vai ser cultura popular. Eu digo, não, eu não sou nem você, nem nenhum de nós aqui. Nós somos todos cultura de classe média, que estamos tentando chegar ao povo. A proposta, inclusive, era essa, levar a classe média para o povo e trazer o povo para a classe média. Essa era a nossa proposta. Então, como é que nós vamos chamar de centro de cultura popular quando nenhum de nós aqui é povo? Acabou e o Vieira lá, peraí, eu acho que o Lira tem razão, então a gente tem que pensar direito, aí chamou Centro Popular de Cultura por minha causa, senão teria sido Centro de Cultura Popular. Então tinha esse tipo de discussão que depois, mais tarde, o próprio Vianinha bota a mão no meu ombro, poxa, nós todos éramos os marxistas, mas você que estava certo, nós éramos radicais, Quer dizer, se o CPC tivesse sobrevivido, essas revisões todas iam levar, sei lá o quê, um negócio maravilhoso. Na sua canção do Brasil, País Subdesenvolvido, né, que tem um toque muito irônico, você diz que o povo brasileiro não se impressiona com facilidade e subdesenvolvido é a vida nacional. Aliás, a letra dessa canção é do Chico de Assis, um ator do Teatro de Arena de São Paulo, companheiro também nosso, CPC de São Paulo. Vocês tinham consciência desse subdesenvolvimento brasileiro? Com certeza. E vocês vislumbravam um caminho? Nós achamos que o Brasil era um país subdesenvolvido e que se nós não fosse aquele domínio norte-americano sobre o Brasil, que nós tivéssemos independência política, cultural e econômica, que nós poderíamos ser um país desenvolvido. Nós tínhamos consciência absoluta disso, não havia a menor dúvida. Em 68, apesar de você não estar aqui, você tomava conhecimento dos acontecimentos e teve aquela passeata dos 100 mil, que reuniu muitos artistas. Você viu? Né? Tanaidu Lobo, Nelson Mota, e Caetano Veloso, quer dizer, gente de todas as áreas da música, todos os movimentos, no movimento tropicalista, né? Chegou um momento em que os artistas, independentemente do estilo, começaram a se aproximar mais? Com certeza. Essa coisa da necessidade política de rebelião e de contestação juntou as pessoas. Né? Juntou. Hoje não existe mais isso. Acabou. Porque o tropicalismo, num primeiro momento, né, foi também, um pouco, né, houve uma... Era um movimento artisticamente, para mim, não queria dizer nada, mas como postura política era bem interessante. Bem interessante. Aliás, eles diziam mesmo que o tropicalismo recolher o lixo da bossa nova. Quando você quis trazer, teve um papel fundamental nesse resgate desses sambistas que, enfim, tiveram seu auge no final dos anos 30 e começo dos anos 40, digamos assim, né, com o surgimento das escolas de samba, etc. Qual que era a sua vontade nesse momento? Era resgatar ou era mostrar para a sua classe, digamos assim? Não, era isso, a minha intenção, aquilo que o CPC se propunha, era trazer para a classe média aquele tipo de artista de cultura realmente popular e vibrante, né? Uma coisa maravilhosa. O Zequete, para mim, é um dos maiores compositores musicais que eu conheço. Né? O Zequete não tocava nada, tocava caixa de fósforo, não tinha noção de música e tinha uma capacidade melódica impressionante. Né? Eu chamava ele de Zequetelby. O Kettelby é um grande compositor também europeu, né? Um melodista lindo. E o Zequete, para mim, era uma sombra. E o Cartola também, o Nelson Cavaquinho também, o João do Vale também, que era um cara... As poesias do João do Vale, assim, sobre coisas do Nordeste, são fantásticas, né? Então, eu achava esses caras muito importantes para mim, eu queria beber nessas fontes, para aprender com eles o que podia ser cultura popular. E aprendi realmente. E eu utilizei isso muitas vezes. E fiz parceria com o Zequete, né? Fiz música com ele e tudo. E os festivais, Carlinhos? Hein? Os festivais. O festival é uma coisa que eu posso até achar que pode ser interessante.
mas eu nunca participei porque a minha postura foi sempre que arte não compete. Eu sou contra Prêmio Nobel, Festival da Canção, tudo que é competição para mim eu estou fora. Por isso que a maioria dos brasileiros adora futebol e eu não estou nem aí. Né? Eu sou absolutamente contra competições, porque eu não sou esportista, né? Eu malho na academia, mas eu malho sozinho, nunca contra ninguém, só a favor de mim. Então, a arte competindo para mim é um absurdo, A música do Tom Jobim é melhor que a música do Newton Nascimento, em primeiro lugar, e quem que tem o direito de dizer qual é o melhor, qual é o pior? Isso é uma escolha do povo que vai lá, eu quero Tom Jobim, ou eu quero Newton Nascimento, ou eu quero Carlos Lyra, ou eu quero o Seu Jorge, sei lá, é o povo que escolhe o que ele gosta. Não é um grupo de caras para dizer essa é a melhor. Isso para mim é uma afronta à arte. Né? Prêmio Nobel também é outra burrice e o Oscar, então, é asqueroso. Né? Agora, você deve ter percebido, né, quando, por exemplo, a música do Geraldo Vandré começou a levantar multidões, que o festival, tudo bem, tinha esse caráter competitivo, etc., mas ele poderia ser talvez um canal, um canal de protesto. De protesto, com certeza. E mesmo assim... O Geraldo conseguiu isso, né? Aliás, ele chegou para mim uma vez e disse, Carlinhos, vamos fazer... sou parceiro dele, fizemos música juntos, né? E ele chegou, Carlinhos, vamos fazer uma música para o festival, eu sei como é que se ganha isso. Eu sei que você sabe, mas eu não quero não. O Marzagão, em 68, foi ao México tentar me convencer a vir participar de um festival aqui. Eu digo, arte não compete, não estou nessa, estou fora. Ah, que absurdo, depois não aceito isso. Carlinhos, nessa época pré-golpe 64, você sentia na pele o anticomunismo, que serviu como um instrumento de convencimento da população civil, parte dessa população, ao golpe militar? Isso foi planejado aqui cuidadosamente pelo embaixador Lyndon Gordon e por outras pessoas, né? E com o presidente americano também. Foi planejada essa coisa anticomunismo, era fantástico para poder derrubar o governo. Isso era fundamental. Essa paranoia anticomunista foi o que levou as pessoas. Minha mãe, achando, né, minha família, elas estão pensando que agora vão vem o comunismo aí e nós vamos ter que morar junto com o crioulo de escola de samba. Né? Minha família falava essas barbaridades, né? Tom Jobim falava, Carlinhos é comunista. Né? Então, havia uma paranoia anticomunista terrível. E foi isso que ajudou as pessoas a saírem com Deus, pátria e família, para fazer aquelas reuniões sinistras no meio da rua, as beatas e as mães de família de classe média, marchando juntas contra o fantasma do comunismo que ia tomar o Brasil, e o Jean Goulart, que deu sopa para isso também. O Jean Goulart ajudou a fornecer os motivos para eles derrubarem o governo e tomarem o poder. O anticomunismo acabou sendo ainda, inclusive, a desculpa de sustentação e consolidação de um regime ditatorial militar, né? Com certeza. Inclusive os golpistas de primeira hora, né, que tentaram formar a frente ampla, o próprio Juscelino, que meio que apoiou a posse do Castelo, né, no fim das contas, o Juscelino Carlos Lacerda, não era uma pessoa de esquerda, ele era uma pessoa progressista. Progressista. Mas nunca foi politicamente de esquerda. Como Lacerda foi de esquerda. Lacerda tinha sido do Partido Comunista. Depois é que ele virou o Corvo, né? Depois é que ele virou aquele libelo contra o comunismo, aquela coisa. Era um dos principais mentores dessas ideias. Mas o Juscelino nunca tinha compromisso com nada. Era feito Tom Jobim, não queria saber dessas coisas. Carlinhos, até 64, com as peças de teatro que você participou, compôs, enfim, você sentiu o anticomunismo? Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito chegou a brigar por causa disso? Não, brigar na verdade não, porque nós tínhamos muita força naquela época. O CPC e as pessoas de esquerda eram temidas. Nós não éramos ultrajados, assim, entende? Frontalmente, como depois do golpe já começou. Mas antes disso as pessoas até olhavam para a gente com um certo temor. Os comunistas eram perigosos, eram os caras que estavam prontos para tomar o poder e daqui a pouco eles vão ser donos do país. Então a gente sentia isso, eles tinham muito medo. Tinham até medo da gente, para falar a verdade, que é ridículo. Né? Ridículo. O Nelson Rodrigues, ele falou numa crítica, ele escreveu numa crítica depois da passeata dos 100 mil, dizendo que
ele faz até uma brincadeira, né? Você viu algum preto nessa passeata dos 100 mil? Só tem elite aí, não tem... Cadê o povo da passeata dos 100 mil? Bem observado, né? Quer dizer, essa aproximação, ela não tinha ocorrido, né? O que você acha disso? Eu acho aquilo que eu sempre achei. Eu achava que a classe média é quem ia fazer a Revolução Socialista. Não era como pretendiam os comunistas, que o povo ia fazer. O povo não faz nada. O povo é uma entidade sinistra e abstrata, essa é a verdade. Quem morreu foram os estudantes, todos de classe média. Quem se mostrou a cara foi a classe média. Quem mostrou a cara foi as pessoas que têm consciência, educação. Você não pode ter consciência política se você não tiver educação. O povo não tem educação. O povo é analfabeto, faminto, são os inocentes. Então, a gente sempre acreditou que a classe média vai fazer revolução para o povo. E aí começar a dar educação ao povo até que o povo não seja mais povo, seja classe média também. Essa é que é a verdade da coisa. Porque o povo mesmo não vai fazer nada, porque eles não têm cultura, não têm educação. Que motivação? Pode ser, além da fome, que motivação tem o povo para poder fazer alguma coisa? Impossível. Pensa bem, né? É impossível. Não tem condição, coitadinhos. Os caras são analfabetos, são famintos, eles querem o imediato, querem um pedaço de pão, aí ele rouba, aí ele mata. Entende? É isso que você encontra essa disparidade do ser humano que não tem nada, e é isso que nós comunistas, porque eu digo a você, não existe mais o Partido Comunista que eu prezava, mas até hoje eu sou marxista. Nunca fui leninista, nem stalinista, nem castrista, nem chavista, nem maoísta, nem nada dessas porcarias, que para mim, todo ditador, para mim, é abominável, tem um horror dessa gente. Mas eu continuo marxista, porque Marx era um filósofo, não era um político. O Partido Comunista Brasileiro, tomando esse gancho que você me deu, ele era, a princípio, ele pregava uma revolução pacífica, né? Ao contrário de uma certa esquerda que realmente pregava abertamente uma luta armada. Qual desses dois caminhos que você achava? Eu nunca aceitei a história da luta armada, porque eu sempre achei que a evolução é sempre mais importante que a revolução. A revolução, quando você chega à necessidade de revolução armada, então já é uma coisa que pode ser um equívoco. Porque se você tem que brigar com armas, é porque a coisa não está dando certo. Agora, se a coisa estiver evoluindo como Marx queria, que ela evolua cientificamente, porque evoluiu da Idade Média, do sistema feudal para o capitalismo, então tenderá a evoluir mais tarde para o socialismo, onde o capitalismo o capitalismo é uma coisa que tem uma frase boa para o capitalismo que diz como é? Bom, enfim, o socialismo seria acorde, o que? Hein? Todos de acordo com sua produção. Não, era mais longe. Deu aquele Alzheimer, não vou lembrar. Te fugiu, acontece. Mas é a coisa do que o socialismo tem uma função econômica, entende? Que é assim, tudo, entende? Para o povo, não pelo povo. Para o povo, sim. Dom Pedro I falava a mesma coisa. Pelo povo, tudo. Para o povo, nada. Dom Pedro falava assim. Ou melhor, para o povo, tudo. Pelo povo, nada. Não? Porque não adianta, o povo não tem consciência para fazer as coisas. Então, a classe média é quem vai ter que resolver essas coisas. Não sempre resolveu todos os problemas culturais, científicos, econômicos do mundo. Não é o povo quem resolveu isso nunca, em época nenhuma. O povo não fez nada, coitado, pela própria limitação cultural que ele tem. Agora, uma coisa curiosa é que você, como comunista, quer dizer, comunista, marxista, como você está dizendo, comunista. Comunista hoje é pejorativo, né? É. Quando você pensa em comunista, você pensa os caras do PCdoB, que é ridículo. Ou então você pensa os comunistas que sobraram na Rússia, que é ridículo. Ou os castristas lá com Cuba, naquele estado de indigência total, por causa daquele barbudo lá fumando charuto Havana e dizendo besteira. Então, o comunismo deles é besteira, né? Mas você comunista foi morar na pátria do capitalismo, né? Os Estados Unidos. Claro. Como foi isso? Aliás, Marx dizia, os únicos lugares possíveis de acontecer o socialismo seria ou a Alemanha ou os Estados Unidos. A hora que ele foi se meter, a Rússia, em estado de czar, de indigência total, quis fazer. Deu no que deu.
Deu no que deu, no fracasso. Então Marx estava certo. Não ouviram o filósofo, foram os políticos resolver a coisa, deram tiro na água. Rodrigo, eu queria te passar a palavra, que você falou que você tinha uma pergunta. Enfim, desculpe se foi uma pergunta boa, mas eu fico muito curioso para saber, os anos todos fora do Brasil, qual foi o impacto desse tempo todo na tua obra? Não sei se dá para pensar em termos se foram bons, se foi prejudicial ou foi algo positivo para a sua obra, mas eu imagino que o impacto tenha acontecido. É um impacto duplo, porque são as duas coisas. O fato de conviver lá fora, eu convivi com Gabriel Garcia Marques, eu convivi com Buñuel, eu convivi com pessoas, Diego Rivera, entende, com as pessoas de cultura, o Alfaro Siqueiros, então eu convivi com pessoas maravilhosas lá fora, então eu aprendi muita coisa, né? Com os atores americanos, quantos lá, Robert Ryan e outros mais. Foi muito bom. Mas, por outro lado, você fora do seu país, do seu cadinho, você se dilui. É diluente, aquilo faz mal, adoece, né? Aquilo te dói. Então, as duas coisas acontecem. Você tanto apanha como você ganha. A sua obra seria diferente se você não tivesse... Ah, com certeza. Com certeza. E lá fora eu aprendi mais a reforçar os meus conceitos. E de longe, né, aquele que você bota o jornal que você lê melhor, né? De longe você vê, eu vi melhor o Brasil lá de fora do que quando eu estava aqui dentro. Eu consegui ver bem mesmo. Carlinhos, acho que para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria só voltar a uma questão que eu já fiz, mas é que para fazê-la mais diretamente, assim, esse Brasil que poderia ter sido, qual teria sido, na sua opinião? Eu não sei, eu não sou tão visionário assim, mas eu tenho a impressão que já estava sendo. Então, como já estava sendo, se continuasse, quem sabe, só podia ficar melhor, não é? Então, eu acredito que se não tivessem metido aquela colher suja na nossa panela, hoje seríamos os países mais importantes do mundo. E olha que, apesar de tudo, ainda somos reconhecidos em muita coisa. Entende? Como um país vibrante, como um país romântico, como um país, né? As pessoas nos respeitam, apesar de que o que nós temos hoje politicamente não é absolutamente do meu agrado, eu não apoio nada disso, sou inteiramente contra o que está acontecendo no Brasil hoje, entende? Temo até que os militares estão um pouco quietos demais para o meu gosto. Em 64 foi muito parecido, então talvez eu esteja aqui arriscando uma profecia estúpida, mas os militares, quando a gente estava pensando que ia tomar o poder, os militares tomaram o poder. Nós nem esperávamos isso. E eles estavam quietinhos naquela época, ninguém sabia o que eles estavam fazendo. E hoje eu sinto a mesma coisa, ninguém sabe o que os militares estão pensando. Então o que pode acontecer no Brasil hoje é um outro golpe, no Brasil de hoje. Da outra vez eu briguei, dessa vez eu não vou reagir não. Aqueles estudantes que resolveram se organizar em 68, eram os mesmos estudantes engajados no CPCs em 64? Não, era outra geração. Era outra geração. Você vê, 4 anos faz uma diferença na juventude muito grande. Eram outros, mas eram filhotes daqueles. Eram filhotes daqueles, com certeza. Carlinhos, muitíssimo obrigado aí pela sua atenção, pelo seu carinho, pela entrevista. Ficamos muito honrados aqui de conhecê-lo e por essa breve conversa. É sempre bom falar do Brasil e tentar alguma coisa ainda. Muito obrigado.